Ela está chegando, G Marques. Você acompanha agora na sua Jornal FM G Beleza com você. Administração, marketing, vendas, histórias empreendedoras e liderança. Todas as tendências do empreendedorismo em seu G Beleza com você. Olá, estamos aqui de volta com mais um programa G Beleza com você. E o tema de hoje é um tema que é um tema que chama a atenção dos empresários, dos empreendedores, que tem muita gente que fala que tem dificuldade, que não nasceu vendedor. Então eu trouxe essa especialista, que é uma amiga querida que está aqui em Indaiatuba, mineirinha, que está em Indaiatuba. E nós vamos falar sobre vendas e excelência em atendimento. Ana Paula, eu conheço como Ana Santana Cafés. Sim, né? Isso mesmo, Gê. Obrigada por estar aqui com a gente. Muito obrigada pelo convite. Está aqui um presente, que é um cafezinho em pó de Santana Cafés. Ai, gente, olha que chique. Tá Adoro. torrado Altos presentes. mensalmente, tá fresquinho da Ai, fazenda. que delícia. E da fazenda de vocês? Da fazenda nossa no Você sul de apresenta Minas. um pouquinho para a audiência, que tem gente que Ok. não conhece certinho. você, mas Olá, com certeza a pessoal. maioria conhece. Muito prazer, eu sou Ana. Eu tô há 4 anos e meio com Santa Ana Cafés aqui em Indaiatuba, que é uma cafeteria mineira, né? Bem mineirinha. Verdade, é uma delícia. Nós somos produtores no sul de Minas e eu iniciei esse projeto para trazer. São dois pontos que a gente sempre fala. Que além da excelência no atendimento, o acolhimento. Então, a pessoa comer tendo memória afetiva. Porque toda vez que a gente vai comer uma bolachinha, uma brunch, fala, lembro da minha família. E a Verdade. gente sente acolhido, né? Infância, mãe, Com vó. certeza. Né? E o que fez você... É claro que a tua família já empreendia Sim. com café, né? Tem a fazenda. E é teu pai. Quem que é a tua inspiração hoje? Tá no seu DNA. Tá. E claro que você já, né, conhecia a Ana, gente, em vários eventos que eu fazia. E ela é super comunicativa, carinhosa, atenciosa com todo mundo. Isso me chama atenção porque a gente sabe que a essência de qualquer negócio, você pode ter o melhor produto, mas se você não tiver essa atenção, esse Sim. acolhimento, principalmente serviço, né? Isso me chamou muita atenção. Eu falei, gente, olha que legal trabalhar com essa pessoa, porque você ia com muita boa vontade. Sim. A gente fala, tem evento tal, Ana. Não, tô pronta, tô aqui. Né? Gê, eu vou dar continuidade, mas é sobre o servir e a atenção. Vamos começar na parte do meu pai. Minha família sempre foi produtora. Eu acredito que a gente é muito fruto do meio que a gente vive. Então, por mais que a gente corra das nossas raízes, uma hora vão nos bater, né? Eu tenho a formação em Direito e Artes Cênicas, então eu vim para um segmento nada a ver, mas que eu lidava com gente. Por isso que você grava tão bem vídeo. Sim. Olha o segredo. E quando eu mudei para São Paulo para fazer o meu curso, as cafeterias eram o meu abraço. Então eu estava distante de família, eu ia tomar café e eu notava que cada lugar que eu ia, o pessoal me tratava muito bem, era muito carinhoso. Eu falava, gente, eles estão servindo literalmente, eles estão me olhando, eles estão me individualizando, mesmo naquela cidade fria, né? Sim. E eu olhei e falei, eu quero fazer isso. Eu quero. Aí eu vi que tinha o Mundo do Café Especial, fazia uns 5 anos naquela época, era 2013, 2014, o Mundo do Café Especial estava bem forte, há uns 10 anos. Eu conheci isso em São Paulo. Falei, mas eu quero falar com um leigo. Foi aí que, nesse aspecto, né, eu fui ao meu pai e falei, pai, eu amo café. Eu quero servir pessoas. Filha, mas você tá com uma profissão aí, você pode advogar. Isso que eu ia falar. Antes, você Sim. atuou nesse mercado como advogada? Então, Em outro no mercado? mercado de advogada, diretamente não. Eu fui para licitação, eu fui para contratos, eu fui para alguns outros setores burocráticos que ficar atrás de uma mesinha me deixava assim em pânico, Sim. sem conversar com ninguém, porque era eu e a telinha. E eu gosto disso aqui, ó, tato. Aí quando Gente. você comentou, Ana, por que você atende bem? G, é o servir. Eu Nós servi. estamos servindo diariamente. Quando você compreende que a pessoa saiu de lá, entrou lá com um mega problema e saiu com um sorriso, é muito gratificante, é uma troca. Sim. Todas as profissões servem, mas poucos compreendem servir. Mas é verdade. E quando você chegou pro seu pai e falou assim, pai, ele ficou surpreso ou não? Ele já esperava um pouco? Porque Não, né? na época da faculdade, eu pegava uns pacotes de café e tinha um logo rosa. Eu chamava Café Ana Ribeiro. E com esse logo, eu vendia na faculdade para uma segunda fonte de renda, porque eu falo, eu sempre fui empresária. Vendia jequiti, vendia roupa importada, bombom. E como ele via que isso já estava de alguma forma, Sim. então ele achou interessante. Então ele só me motivou e disse, filha, invista pouco no começo, não faça grandes investimentos, vai com calma. E isso eu guardei, porque eu iniciei uma cafeteria com 6 mil reais. Você iniciou aqui, Aqui em Indaiatuba, eu ia começar em São Paulo, eu namorava um rapaz aqui de Indaiatuba, que hoje é meu marido. Comecei a orçar como ficaria uma cafeteria em Higienópolis. Nossa. Meu Jesus. Aí, nessa época eu falei, bem, vou orçar em Indaiatuba. Achei um aluguel muito legal, de um preço acessível. Eu iniciei um negócio com 6 mil reais.
E era um empóriozinho, super simples, uma maquininha de apertar botão. E naquele singelo, muita gente luxuosa parava e falava, eu gosto daqui porque aqui é simples. Posso tirar o sapato? Sim. Né? E foi aos poucos crescendo até chegar onde está hoje, que graças a Deus tá bem legal. Vamos falar um pouquinho, que eu sei que hoje você, além de ter esse olhar atencioso e carinhoso para seu cliente, nesse atendimento em excelência, você também precisa preparar a tua equipe. É tanto que você começou agora a vender esse tipo de trabalho como consultora. Hoje, agora eu entendi isso como profissão, né? Sim. Sim. E você atende alguns empreendedores que têm essa dor. Sim. Que às vezes a equipe não está preparada para vender. Fala um pouquinho sobre vendas. Como que você entrega, como você treina, principalmente a tua equipe? Sim. Hoje eu atuo treinando equipes e criando processos. Como isso nasceu? Eu tive no começo muito pouco colaborador e logo depois eu peguei a época da pandemia, que eu fiquei mais solitária ainda. Nessa época, a gente teve muito contato com os outros donos. Eles diziam, eu não quero mandar meu colaborador embora porque é uma família, mas meu atendimento está ruim, eles não estão conseguindo online. O presencial já estava difícil. Nessa época eu notava, no boca a boca, eu já brincava que eu fazia consultoria sem entender que aquilo era uma consultoria. Eu dava treinamento, eu ia, não tinha valor. Para mim, eu fazia de amizade. Sim. E vários lugares que eu ia abrir, falava, Ana, vem na minha inauguração, que dica que você dá? E eu sempre fui uma pessoa muito organizada, eu tenho papel escrito tudo. Passo a passo. Eu entro, eu faço isso. Aquela agenda, desde que o primeiro dia que eu entrei, tudo que eu gastei estava anotado. Tudo meu é anotado. Eu brinco que eu só não sou virginiana. E nesse aspecto, G, eu comecei a anotar tudo e comecei a treinar equipes. Aí teve... Você começou a criar processos, né? Manualizar esses processos. O que são os processos? Os processos são passo a passo de cada operação, de cada praça individualizado. E que sem ele pode ocasionar um incêndio. A gente é acostumado a fazer o quê? Apagar incêndio. Por que não prevê-los? Sim. Então, o meu papel hoje, no meu trabalho, que hoje eu dou consultoria para empresas, não só do segmento de café, é eu entrar na operação deles e falar, gente, vamos dar processos? Sim. Nenhum dono quer dar processo. Ninguém quer delegar por total. Mas é engraçado, porque eu tinha dificuldade com o meu departamento financeiro. Sempre que saía alguém, eu me desesperava. Falava, gente, eu não posso viver mais isso. Aí veio um conselho do Sebrae e nós manualizamos e definimos todos os processos. Porque aí você não ficava refém das pessoas. Gê, quando a gente faz as pazes com o óbvio tem que ser dito o tempo todo. Para nós é tão óbvio que ela tem que, sei lá, usou uma chapinha ou um secador, ela precisa desligar. Mas não foi dito. Se não foi dito, não está escrito, não é óbvio. E todo o que falta hoje em qualquer operação é o escrito, é o processo. E qual a principal característica ou comportamento que uma pessoa tem? Tem gente que fala assim, muitos cabeleireiros e manicures falavam pra mim assim, mas eu não sou vendedor, só sei cortar cabelo. Como não? Né? Sim. Que dica que você dá pra pessoa que sempre fala, mas eu não sei vender, eu tenho vergonha, eu tenho dificuldade. É como você ouve, né? Eu falo que ser vendedor não é dom. Não é treino. Dom. Tem pessoas que têm já o dom, facilidade, mas são treinos. O vendedor não é o tirar pedido. Tirar pedido é eu chegar no seu salão e falar, G, quero uma escova, isso. O vendedor é, Ana, além disso, você quer dar uma olhada e tudo mais, tem características que o vendedor não pode ter, timidez. Sim. Então eu sempre falo, eu vou num segmento, a pessoa fala, eu não sei vender, então vamos delegar, vamos treinar alguém para saber vender. Só que você precisa explicar seu produto para treinarmos alguém. Então, quais são as características que esse vendedor precisa ter? Ele precisa entender que ele tem que agregar valor ao produto dele com outros, porque o que faz a receita vai ser o salário, no final a gente tem que visualizar dessa forma. E como essa pessoa vai ficar mais feliz? Você pode oferecer o não, você já tem. Sim. Olha, você, Ana, pode ser que hoje você não faça hidratação, um exemplo do segmento capilar, né? Mas a hidratação ela é excelente. Anota então, eu ofertei. As pessoas correm do não. Aquele que não quer vender, ele tá com medo de ouvir não, só que a vida é um eterno não. É engraçado, eu sempre falo, essa semana mesmo falando com a equipe que eu atendo de Ribeirão Preto, mas a revenda de produto caiu. Como caiu? Vocês não estão oferecendo. Sim. Mas eu ouço não, mas eles não querem. Toda manhã tem os clientes recorrentes que vão para tomar um expresso. Eles sentam lá e tomam um expresso. Por hábito nosso, a gente sabe que eles só tomam expresso. Tá, mas a gente não pode... Tudo bem, oferecer todo dia pode soar muito cansativo. Então, segunda, quarta e sexta eu falo, você aceita um bolo ou um pão de queijo? E vários dias eles aceitaram e aumentou o ticket deles. Sim. Aí a questão do dono compreender assim, a sua equipe está sendo bem treinada? Está. Após um bom treinamento, claro que você também tem que olhar para eles e falar, gente, a gente tem metas, a gente tem números. Porque também cai no comodismo, né? Sim.
Verdade. E se você não define, é que você falou, o óbvio tem que ser dito todos os dias, né? A equipe precisa saber quanto precisa vender, qual a meta do mês, qual a meta da quinzena, qual a meta diária. Sim, e nós donos, muitas vezes, não sabemos disso. A gente não aprendeu na escola a ser líder. A gente não aprendeu a ser gestor. Alguém ensinou e você vai ser chefe. Não. Por isso que a gente precisa ter a humildade de entender que a gente precisa aprender para passar. Não é colocar, tem um livro que chama O Mito do Empreendedor. E lá tem um cara que chama o Harry. Ele contrata um contador que é há anos e não fala pro contador que ele quer. Passado 3, 4 meses, ele pega pro Harry e fala assim: Harry, por que você não fez o que deveria? Ele falou: Senhor, eu fiz o que estava ao meu alcance, mas você não disse o que era preciso. Ah, mas você é contador, você já sabe. Não, nós precisamos dizer. Verdade. Eu vou aproveitar e vou agradecer alguns empreendedores e empresárias que são patrocinadores desse programa e confiaram no meu potencial aqui, que eu estou comunicadora, né, gente? Então, Superótica São José, que está há 53 anos no segmento, eles estão ali na rua Bernardino de Campos 560, aqui no centro. Inclusive, esse óculos que eu uso é deles. Deles não, agora é meu, né? Eu ganhei, é meu, né? A Simone Roldan, Moda Sustentável, que está na Fábio Ferraz Bicudo, 387 Esplanada. Ela tem um espaço maravilhoso, que ela leva encontros de mulheres empreendedoras. Para você que tem uma amiga que quer festejar, comemorar o aniversário, leva no espaço da Simone. Se você tem uma roupa, uma bolsa, um sapato que você não usa mais, desapega também na Simone. E ela trabalha com várias grifes e o lugar é maravilhoso. Ela fala que é Oscar Freire de Indaiatuba. E tem o Espaço Formas também, que é o Spa do Seu Cabelo. É um salão de beleza que elas são tricologistas, que ela trata de patologia de couro cabeludo, queda de cabelo, são especialistas em cacho. E é um salão também que faz luzes, corta cabelo liso, enfim. Elas estão ali na rua 5 de julho, 707. São minhas irmãs. Ah, querida. Ana, nessa trajetória que você mudou para Indaiatuba, quando você mudou-se para cá, você já começou a empreender com a cafeteria? Sim, eu me mudei. Há 6 meses antes de eu me mudar, eu já estava pesquisando no YouTube, no Instagram e tudo mais, o que tinha na cidade. Peguei todas as plataformas e falei, o que tem já na cidade? Comecei a visitar. Sim. E nessa hora eu já visualizava o que estava faltando. Será que estava faltando algum produto? Será que o atendimento está legal? Porque eu precisava suprir o que faltava. Então eu mudei para cá. Em 3 meses eu loquei o local, mais 3 meses eu deixei ele no jeito que eu consegui naquele momento e já abri. E o que você tem de diferencial? Porque quando a gente começa a fazer uma pesquisa de mercado, Sim. você começa a realmente fazer um benchmark, visitar outras Sim. cafeterias, né? Para melhorar o teu negócio. Qual é o diferencial hoje, Santana Café? Hoje, o Santana, desde o começo e hoje, eu acho que eu tô deixando isso mais latente. O nosso diferencial, além do produto artesanal, de ter uma história por trás de cada prato, e de nós termos aquele olho no olho do cliente, de compreender, de saber o que eles querem em fidelização, eu vejo que além do produto mineiro e tudo mais, é o acolhimento e o servir no total. A gente não serve só comida, a gente serve a Sim. experiência. Sim. Ai, Ana, mas a experiência ficou famosa depois da pandemia, né? Gente, É verdade. mas o que acontece? Nós compreendemos que você não compra mais hoje com a facilidade do online. Com a Sim. facilidade do carro, de você ir para qualquer lugar. Se uma pessoa saiu um exemplo, do bairro de Itaici para até para minha loja, que é uma distância, Sim. é porque ela buscou a experiência, ela buscou um conjunto de situações. Então, exemplo, hoje nós temos muitas cafeterias maravilhosas na cidade, cada uma com a sua carinha, cada uma com a sua identidade. Mas o que eu vejo do Santana, que eu consigo trazer isso para o pessoal que vai, é a experiência do início ao fim, para que ela se aprimora no café, para que ela veja que não é difícil, para que ela vença, às vezes, aquela barreira de provar sempre a mesma coisa e confiar na gente em trocar um prato. Sim. Então, acho que é a experiência do todo. É porque realmente, eu sempre falo para meus mentorados que você não vende um corte de cabelo. Não. Você está vendendo autoestima. A pessoa Sim. entrou lá, às vezes triste, cabisbaixa, algum problema no trabalho, ou com o filho, relacionamento, ela sai assim transformada. Porque... Quando a gente fala da palavra vender café, a gente pensa o quê? Reunião, momento com a amiga, Sim. momento de parar um pouquinho para refletir. Então é nessa hora que muitas pessoas vão tomar café para falar de um problema e elas estão no celular tristes. Sim. Ou que exemplo, meu Deus, fui mandado embora, sentei para tomar um café, o que eu faço? É o momento de pensar. O café vem muito com pensar. E nós estamos lá para lê-lo e trazer uma alegria, um sorriso, brincar. Olha, a gente aqui é tudo bastante, hein? Pãozinho de queijo, mineiro. Aí a pessoa já dá uma quebra.
Então é a forma de chegarmos nele, não só pelo valor ou produto, mas que ele saia de lá e fala, olha, fiquei mais alegre, fiquei mais feliz. Mas é verdade, quando a gente sempre fala assim, encontrei uma amiga, vamos marcar um café, porque aquela hora descontraída, de realmente de você conversar, ou pedir um aconselhamento, mas na calmaria, sem aquela pressa, né? O café traz muito isso, né? Sim, bem isso. E na pandemia, qual foi o seu maior desafio, Ana? Olha, eu sou muito grata à pandemia. Sou muito grata, por quê? 2 meses antes da pandemia chegar ao Brasil, a gente já sabia que estava acontecendo em outros países, mas não imaginava que seria tão rápido. Eu já estava numa localização nova, que é na Rua Tuiuti. Então era um espaço que teve imóveis planejados, teve investimento de custo elevado. E eu mudei para esse espaço, 1 semana depois, todos os ambientes fecharam. E eu peguei e falei, vou inventar com o que eu tenho. O pessoal não adora meus alimentos, que já tinham no outro espaço, eu criei cestas de café da manhã. E eu falava, pessoal, se você está comprando de um lugar, vem até aqui. Então eu ficava de máscara. E o que manteve o meu espaço aberto foram as 56 cestas do Dia das Mães. Que a cesta era numa faixa de R$150. Aquilo me trouxe um caixa para ficar aberta 6 meses. O meu colaborador foi muito compreensivo e ele ficou só meio período. Eu não podia mandá-lo embora, mas também o custo dele seria elevado. E os fornecedores falavam, Ana, estamos juntos nessa. E a pandemia para mim foi maravilhoso, porque eu pude tirar a água de pedra, leite de pedra, seja como todo mundo fala. Sim. E várias pessoas naquela época, olha que interessante, falavam assim, Ana, como você está fazendo? Me ajuda? O meu processo de consultoria começou na pandemia. E sem eu saber. Foi porque natural, eu sentava com as né? pessoas e falava, gente, para com isso. Não preocupa, não fica perto. Quantas pessoas que eu sentei lá para dar dicas, baseado no que estava dando certo para mim. Pessoas mais velhas, pessoas falavam, Ana, o que eu faço? Aceite a mudança, porque quem não aceitou a mudança ou a inovação, acabou fechando. É, porque eu percebia mesmo que as pessoas ficavam revoltadas, eu não posso ficar fechado 1 dia, 2 dias, imagina ficar 1 mês, 3 meses, 4, 5, 6, né, como os outros mercados, né? Então, realmente, para mim também a pandemia trouxe muita coisa boa. Você estava na questão ainda auxiliando nos salões? Sim, sempre. E assim, você faz um pouco de acolhimento, né? Foi muito psicológico também, maternidade, sim. É, verdade. Que legal. E a tua equipe hoje, você pessoalmente que treina no Excelência em Atendimento e Vendas também. Como é esse processo? Bem, na cafeteria, eu já fiz todos os processos com ela e faço com a minha equipe hoje atual. Os rearranjes, então a cada 4 meses a gente se encontra novamente. Agora, como funciona uma empresa que me chama, por exemplo, uma cafeteria? Sim. Ana, preciso melhorar o meu atendimento e ter excelência. Eu sempre inicio nos donos a cultura. Qual é a cultura da empresa? A gente fala muito, né, online, propósito, missão, visão, valores. Só que isso tem que estar muito vivo todos os dias. Então eu sento primeiro com o dono. Isso começa, gente, de cima para baixo. Porque geralmente eles realmente Ana, não têm isso claro. A empresa tá péssima. Normalmente a empresa é reflexo do dono. Meu colaborador. Gente, a gente sempre descobre que melhorando nós como donos, o restante vai fluir. Sim. Claro que se um colaborador estiver trazendo um desafeto, com o processo nós vamos descobrir. Mas primeiro é melhorar você, a sua operação e trazer ordem. Trouxe ordem? Quais são os processos? Processo de propósito, missão, visão e valores. Deixou claro? Qual a cultura? O que você quer passar? Eu gosto de tudo. Quem atende tudo não atende ninguém. Quem faz tudo não faz nada. Então é nichar. É trazer mais certeza. Por quê? O seu colaborador vai ficar mais seguro. E todo começo de processo, o colaborador odeia. Tá me dando ordem. Mudança, Só que depois, ele adora. Por quê? Ele não tem que pensar muito. Tá tudo meio que pré-pronto. Então depois isso traz o quê? Uma constância. Ninguém quer chegar no lugar, cada dia tá de uma forma. A gente vai nos lugares com a confiança que tá sempre um padrão. Nós buscamos padrão o tempo todo. É verdade, Ana. Porque a gente sente com a nossa equipe. Porque é o que você falou. O dono precisa saber. Precisa. Qual é o norte, qual é a visão onde ele quer chegar, né? E qual é a missão real da empresa dele. Porque a equipe, ele sente esse desconforto. Fala assim, pra onde a gente vai? A equipe são os filhos, gente. Sim. A equipe são os filhos. Se o pai chega e fala, não faça isso. Eu não quero que vocês tirem um produto sem emitir nota. Aí você entra e tira um produto, não emite nota e faz tudo errado. Se você não for o exemplo, o dono, como que você dá ordem? A equipe são os filhos. Você tem que ser o maior exemplo. Aí você fala, eu não gosto que eles reclamam lá dentro. Só que você chega lá e começa a contar dilemas da sua vida. Traz uma pessoalidade. Você quer que eles façam isso e você faz. Então por isso que eu falo que sempre qualquer procedimento começa pelo dono. Aí muitas pessoas não fecham comigo. Sabe por quê? Eu não erro. Meu processo é maravilhoso. A minha equipe que é a causadora.
Mas não sabe o que é reflexo dela. É o exemplo, né? Que a gente Sim. educa pelo exemplo, né? A partir dos filhos, né? E a empresa é a mesma coisa também, a né? mesma coisa. E você começou com esse seu trabalho de consultoria na pandemia? Na pandemia, de uma forma informal, Tá. quando chegou no meio do ano passado, teve uma demanda de uma mulher de Itu que abriu uma cafeteria que queria que eu auxiliasse ela em todo o processo inicial. Como eu tenho roteiro, planilha e cronograma de tudo, pra mim não foi difícil. É que você já aplicou na sua. Eu já fazia isso, eu peguei e falei, tá, mas por que o pessoal tem dificuldade nisso? É tão óbvio. Ela falou, não. Falei, não, você faz compra tal dia, você faz pesquisa de preço outro dia. A sua agenda tem que ter agenda pra tudo. Sério? Você faz cada dia um dia? Sim, cada dia tem um Sim. setor. Sim. Sério que você faz assim? Faço. Quando eu fui mostrar os processos que teria que mudar muitas coisas de hábitos delas, ela não quis fechar. Ela falou, Ana, obrigada. Respeitei, mas Sim. fiquei muito decepcionada. Falei, eu não dei conta, não deve ser pra mim. Aí me veio uma cafeteria maravilhosa da Morada do Sol e falou, nós vamos inaugurar. Nós nunca tivemos esse segmento, que eles me dão, é um case de sucesso, que é a Matrix Cafeteria. Ela falou, Que nós vamos legal. inaugurar daqui um mês. Só que nós queremos aprender tudo do zero. Um mês? um E mês. deu tempo. E sabe o que eu fiz? Ah, Vocês estão dispostas a encontrar online? A dar o máximo de vocês? Estamos. Foi maravilhoso. Foi um processo que eu não dormi à noite, mas foi o que me tornou mais adulta, mais firme, mais saber do segura. nosso potencial. sim. Quantas vezes a gente aceitou um processo que a gente, lá no fundo, a gente tinha dúvida? Só que a Verdade. gente sabe o conhecimento, a gente estuda. É. Por eu sempre estudar muito, G. A gente pede, bate a porta aqui. Se você não tá capacitado, se a porta bater é vã. Sim. Me bateu e eu estava capacitada. Por isso que eu te falo, você pede tanto, o universo, me mande. Mas você tá fazendo por onde? É, a oportunidade chega E e esse foi um você... case de sucesso. tem que tá Abriu, pronta. a cafeteria tá maravilhosa. É o perfil deles, fez de acordo com eles. Não tem o Santana lá. Por quê? É a cafeteria deles, é o processo da Ana. Sim. Então foi atendimento que tinha que comprar. E eu ensinei nesse processo onde eles não erraram. E se amanhã uma pessoa abrir um salão. G, aonde eu não... Você vai ensinar eles a não perder dinheiro. Sim, com certeza. Isso é o mais interessante. Eu falei, gente, eu vou te ensinar os erros que eu cometi, que eu não quero que vocês cometam. E foi muito legal. E a partir desse dia eu comecei a entender isso como profissão. Eu profissionalizei no Instagram, onde lá eu tenho conteúdos no YouTube, podcast e Instagram, que eu falo sobre vendas, como não ser descentralizador, como aprender a delegar. Eu falo no geral como os processos te auxiliam no final, Você tem um outro Instagram. que é o Ana Ribeiro Vendas. Tá. No Ana Ribeiro Vendas, eu te falo exemplo. Tem um ponto que é a empresa na fase da infância. Sabe quando a gente... Exemplo, você tá no salão e adora ainda cortar cabelo. Só que você descobre que pra crescer você não vai poder mais ficar lá cortando cabelo. Esse é o maior desafio. Quando você fala isso pra um profissional? Nossa De Senhora. jeito nenhum. Você compra briga. Compra briga. Só que lá eu explico por A mais B que você tem que sair do operacional pra crescer. Sim. Porque Sim. não dá pra ser, a gente brinca, né? O empregado, né? Ou empresidiário, que é o empresário Sim. preso. A gente não queria sair da CLT pra ser empresário, pra gente ter liberdade e segurança. Sim. Você fica tão preso dentro do negócio que você não tem liberdade nem segurança. Não tem. E os processos servem pra você delegar, confiar no outro, pra você dar continuidade. Só que às vezes a maior dificuldade, eu acho que de uma grande parte dos empresários é não preparar e não delegar. Acaba Sim. delargando, como a gente fala. Ou né? abdicando, que ele É. entrega e ele fala assim, deixa que ele faz, e não fica de olho. Ou você faz do seu jeito e eu corrijo toda hora e não aceito a sua diferença. Ninguém vai ser igual a gente. Não vai ter 2 dias, não tem 2 anos. Então aí vem um ponto que aí esse é crucial. Quando a gente cria o processo, a gente vai pra operação. E na operação o dono tá toda hora com vício. Para que você não tá ajudando a sua equipe, você tá atrapalhando. E atrapalha mesmo. E atrapalha. Então esse processo é muito complicado. Só que primeiro no dono. O dono entendeu? Se a equipe seguir, beleza. Se a equipe não seguir, a gente altera a equipe. Olha, tem uma história de um consultor do Sebrae que ele assim, ele falava que toda vez que ele era chamado para fazer um trabalho de consultoria numa grande empresa, independente do mercado, ele chamava os donos e falava assim: olha, sabe que virão muitas mudanças. Aí, você está pronto para mudar? Todo mundo fala que Mudança dói. Não, claro que eu tô assim. Então vamos combinar o seguinte, eu gostaria que vocês começassem a fazer uma terapia. Eu pedi. Eu tive uma reunião ontem com uma empresa muito querida. E nessa bate-papo eu falei pra eles: vocês estão com a terapia em dia? E eles riram. Falei, gente, eu tô falando sério. Porque a gente descobre, eu tô fazendo um curso em Campinas que eu tô fazendo para o Santa Ana. Pra eu descobrir erros em mim. Porque eu treino todo mundo, mas casa de ferreiro, espeto de pau. Sim. E lá eu tô descobrindo pequenos erros meus que eu falei esses dias pra trás. Não preocupe com as grandes ondas no teu barco. Preocupe com as ondas pequenas que vai estragando seu casco. E uma hora você afundou e não entendeu o porquê. Você nem sabe. Um colaborador teu, você acha que ele te adora. Do nada ele fala, já tô indo embora. Como assim? Foram pequenos detalhes. Isso é um casamento. Isso é uma vida a Verdade. 2 também, assim. A vida de empresário também é um casamento. Sim. São pequenos dilemas que a pessoa fala, tô exausta, não quero mais. E aí?
Então é nesse ponto que eu falo, precisa de terapia, porque nós temos, nessa hora a gente descobre que a gente está carregando uma falha, uma crença limitante, um medo, que a gente aprendeu lá na infância e começa a vir à tona. Você está preparado? E talvez não seja o momento. E nem todo mundo nasceu para ser dono. Verdade. Nem todo mundo nasceu para você ser pode dono. empreender dentro de uma grande empresa sendo intraempreendedor. Sim. Né? Mas as pessoas acham que, eu vou empreender. Eu sempre assim, indico o Empretec. Eles são demais. Porque ali você participa de vivências que vai trabalhar o seu comportamental. Sim. Na época que eu fiz eram 9 dias. É um produto, o melhor produto, o produto mais completo que eu conheço do Sebrae é o Empretec. Sim. E vamos para o intervalo agora, Leandro, não? Depois, beleza. Temos um tempinho ainda. E porque trabalha com comportamentos empreendedores. Sim. E quantas vezes a gente viu casos, e com certeza você também, de executivos que trabalharam em grandes empresas e pegaram aquela rescisão de uma vida inteira e depositou. E detalhe, no empreendimento em tudo. Às vezes ele não tinha nenhum respaldo sobre aquilo, ele não entendia nada. Mas ele pensou, é só eu colocar o valor. Aí mora o perigo, sabe por quê? Sim. Foi todo o valor lá e ele não tem a chance de errar. Aí que a gente se mete o pé pelas mãos, a gente brinca assim, se você montar um negócio amanhã e tiver uma condição financeira legal, o seu negócio vai bombar muito mais do que se você tiver apertado. Porque o pânico, o medo nos faz travar. Sim. Tem pessoas que no medo deslancham e tem pessoas que travam. Trava, a maioria trava, né? A maioria trava, foi a pandemia. Sim. Né? Então, verdade. nessa hora que ele faz isso, ele pensa assim, por que ele criou o negócio? Por que ele não investiu? Porque ele fala, não, porque ser empresário é mais tranquilo. Gente, ser CLT é muito mais tranquilo. Sim. Só que você tem um benefício. Por isso eu falei, ter o seu próprio negócio, ser empresário, são ônus e bônus. Você aprendendo a fazer do jeito certo, você pode ficar em casa. Enquanto o dinheiro rende pra você e te entrega, mas você tem que estar sempre de olho. Sim. Você não precisa estar lá o tempo todo. Então, esses dilemas, com a CLT, ele vai trazer umas bases legais, porém, ele vai aprender um outro lado. Verdade, porque, na verdade, o Empretec, quantas pessoas que passaram pelo treinamento, no final falaram assim, que bom que eu passei por essa experiência, porque, assim, eu não estou pronto para empreender. Sim, e que tá tudo bom. bem. Tá tudo bem. Não tem necessidade de estar certo. Se amanhã, exemplo, Santana, eu tive uma fase que eu queria fechar. Porque eu tive dificuldades com colaboradores. Eu ia perguntar, que se teve algum momento que você quis Teve. desistir. Sempre tem, Da né? cafeteria em si, não do café. Trabalhar com café eu amo. Mas o de lidar com pessoas eu tinha, mas era por causa da mão de obra. Só que eu descobri o quê? Dar desculpa que a mão de obra tá difícil, todo mundo vai dar e todo mundo luta. As grandes empresas do mundo também lutam com mão de obra. Sim. Isso não é justificativa. É porque os processos não estão bem linkados. E eu lembro que eu era uma chefe muito pessoal. Então eu virava amiga. Não que você não possa ser. Só que tem que ter a hierarquia e cada um fazer o seu. E muitas vezes eu deixava misturar. Então nessa época eu fiz um curso que me auxiliou muito para eu compreender que a minha postura estava errada. A empresa estava ficando uma bagunça porque eu estava uma bagunça. E nessa época que eu estava falando, eu vou fechar, até o final do ano eu já fechei. Meus números estavam legais, eu tinha uma margem. O ano é engraçado. E como reflete, né? Reflete. Na empresa. Reflete em tudo, aliás, né? Em tudo eu falo assim, você tá com um problema pessoal. Eu não misturo. Nós vamos misturar, é inerente ao nosso... Tá com problema de saúde, é ser humano. Por isso que os alta performance, os grandes empresários, que eu luto todo dia pra ser. Por que você tem que cuidar da sua alimentação? Por que você tem que estar bem? Atividade física. Porque a gente é um triângulo, é saúde, fé, família e empresa. Sim. É interligado. Não tem como estar excelente numa área e péssima em outra, porque reflete. Equilíbrio, né? Equilíbrio. E nesse momento que você percebeu que você queria desistir, Sim. porque você percebeu uma deficiência na tua equipe. Na minha equipe, que eu jogava a culpa pra eles, que era cômodo jogar a culpa pra eles, só que eu entendi que a equipe estava sendo o meu reflexo, então o problema era eu. Então naquele dia eu comecei a entender que, primeiro, você vê em você já fez tudo que tá ao seu alcance, aí vai ser a equipe. Se ela foi treinada, se ela foi capacitada e ela continua, aí vamos... Ô, Ana, e voltando, né, lá no comecinho que a gente falou, que a gente sabe que se a gente não está bem, a gente reflete na empresa, a gente reflete na família, a gente reflete no pet que você tem. Totalmente. Né? Então, o autoconhecimento está diretamente importante. ligada a essa evolução profissional. Por isso que a gente vê muito negócio que tá há anos, né? 30 anos no mercado, tá legal. Mas eu falo assim, a geração nova tá vindo. E vai uma hora bater pra eles, pra mudar, pra evoluir. Porque a gente tá vindo de novas gerações, o negócio vão colocando, né? Vão subindo e tudo mais. E é nesse aspecto que a mudança pro empresário.
O empresário tem que aceitar uma mudança, independente. Ah, mas eu sou das antigas. Mas a pandemia foi uma prova viva. Sim, verdade, porque as pessoas se viram diante de um problema que precisava continuar. Que não tinha regra, tentando não tinha receita. livro. Tinha algum livro? Pesquisava no Google, alguém ensinava alguma coisa? Desespero. Não tinha. Então nós tivemos que usar os exemplos que estavam mais próximos. Nós ficamos pensando nos pequenos e a gente fazia o quê? Usamos a empatia. Eu vou comprar na padaria, não vou no mercado. O mercado também tem um dono, mas eu digo em questão de tamanho, nós pensávamos no que... De uma certa forma, a empatia foi trabalhada, né? Sim. É engraçado, porque assim, veio com uma grande lição, né? Totalmente. Tem muitas pessoas que reclamaram, mas assim, muitos outros empresários aprenderam, né, com a pandemia e se reinventaram, né? Hoje, olha que interessante. Tudo que nos acontece é 10% do problema e 90% como a gente reage. Tiveram pessoas que na pandemia falavam, ai, péssima, minha vida acabou e tudo mais. Se você olhar com otimismo, só você vence, ganha e você só atrai coisas boas. Se você levar que estava tudo péssimo, as coisas ficariam assim. Então, foi muito bem claro, a pandemia não existia meio termo. Ou era extrema alegria, estou solucionando, mesmo preocupada, ou um negativismo enorme, que só aumentava como uma bola de neve. É verdade. Robson, vamos por intervalinho agora? Então daqui a pouco a gente volta com esse bate-papo legal com a Ana Ribeiro, falando sobre vendas e excelência em atendimento. Não saia daí. G-Beleza com você, volta já. Rádio Jornal FM 107.1 Indaiatuba, São Paulo. Todos os sábados, às 8 horas da noite, o som toca pesado aqui na Jornal. Programa Espaço Alternativo. Todas as vertentes do mundo do rock, além de divulgar a cena musical independente de nossa região com entrevistas exclusivas. Apresentação, Serginho Lui. Produção e edição, Leandro Quitzel. Quer participar de enquetes e concorrer a prêmios? Os melhores sorteios de Indaiatuba estão aqui. Tem sempre um ponto de retirada pertinho de você. Confira! Casa de Carnes do Val, Mercado Santa Rita, no Carlos Aldrovandi, Alto Posto Colonial, Mercearia Zé Carlos no Oliveira Camargo, Mini Mercado Vila Havaí, Bazar da Volac, Loja Veste 10, Rua Candelária, no centro, Revistaria Gavioli, na Praça Dom Pedro II, O Pastelão, na Praça Rui Barbosa, Papelaria e Revistaria Cidade Nova, na 13 de maio, Shopping Jaraguá. Pegue agora mesmo o seu impresso e participe dos sorteios e concorra a ótimos prêmios. Muito mais que jornal, entretenimento. Conheça o novo portal de notícias de Indaiatuba e região. Acesse radiojornalindaiatuba.com.br e confira. Fique bem informado e participe das promoções. radiojornalindaiatuba.com.br. Você sabia que é irregular direcionar a água de chuva e dos quintais para a rede de esgotos? A tubulação de coleta é dimensionada para receber água residual dos chuveiros, pias, vasos sanitários e ralos internos. E quando recebem água de chuva, o volume aumenta, causando vazamentos, transbordamentos e sobrecarga no sistema. Por isso, faça a sua parte e evite danos ao meio ambiente. Uma dica do SAI de Indaiatuba. Tarde Jornal. Diversão e prêmios na companhia de JP Edson. De segunda a sexta, à 13h, na Rádio Jornal. Todo mundo ligado na melhor FM. Rádio Jornal, a emoção de ser a primeira FM, 107.1. Um show de rádio. G-Beleza com você está de volta. Estamos de volta aqui com a Ana Ribeiro, falando sobre vendas e excelência em atendimento. Eu queria agora perguntar, Ana, o trabalho que você está fazendo como consultora de negócios, independente do mercado, Tá. para quem é? Para que tipo de empresa? É MEI, ME, PP? Explica um pouquinho para nós. Bem, é uma metodologia organizacional de processos, então eu vou entrar na empresa da pessoa e compreender o quanto os incêndios, a gente conversa primeiro pelas dores e qualidades da empresa. Legal que a pessoa, no geral, tem mais facilidade muito de falar só das dores, vai falar de qualidade, ela tá travada, né? Que ela tá tão acostumada a reclamar. E essa metodologia são para todos os empresários. Eu tive, semana passada, uma confeiteira que falou assim pra mim, ai, Ana, na hora que eu crescer eu vou te contratar. Eu falei, por quê? Por que não pode ser agora? Porque o que acontece? Quando a gente fala na empresa no começo, que ainda tá no braçal, que essa pessoa é o quê? É o famoso empresário malabarista.
Quem nunca viu isso, Gê? Nossa, Você é quem não financeiro, viveu? você é marketing, você é Sim. compras, você é isso. E na hora que essa pessoa olha e fala, minha dificuldade é rede social. Então a gente faz o quê? A gente começa a fazer as coisas que a gente gosta e deixa por último o que a gente não gosta. Atrasa uma série de coisas. O ser humano é assim. Então quando essa pequena confeiteira sentou comigo e nós começamos a criar cronogramas pra ela, já quebrou que ela falou, opa, tô fazendo primeiro difícil? É. Vai ter dia pra cada coisa? Sim. Você não quer ganhar dinheiro? Então vamos fazer setor de compras. Você orçar. Você vai no mercado só aquele dia. Quem que vai fazer seus doces? Eu. Se você não tiver alguém pra você pagar seu salário, você não quer vender mais. A gente, por si só, a gente mesmo atrapalha a nossa evolução. A gente se sabota. A gente sabota. É, e sabota a empresa também. Mas se você quer que eu contrate alguém, mas eu não tô tirando nem pra mim, pois bem, vai contratar sim. Porque aí você vai ter tempo de ocupar a sua cabeça pra trazer mais receita. Como? Fazendo network, indo nas empresas, fazendo ações, eventos. E é engraçado porque tem empresário que fala assim, mas eu não tenho tempo. O cara fica fechado ali na operação dele, não consegue ter a visão de buscar novos parceiros, de divulgar a empresa dele, de participar de eventos, de estar sendo visto e Sim. lembrado. É baseado na mentalidade pequena e no medo de crescer. Gê, se amanhã tem uma opção X pra você de triplicar o seu tamanho. Muitas pessoas falam, eu não tenho medo de crescer. Mas o medo de crescer é de perder aquela pessoalidade aqui. Nós adoramos a mesmice, a rotina. Se eu falo pra esse empresário, como eu comentei com ela, olha, então você vai começar a ligar pra 10 empresas todos os dias. Ela, o quê? Falei, sim. Eu que vou ligar? Pô, você vai pagar alguém pra ligar, vai ficar mais caro. Mas eu prefiro eu fazer o operacional e pedir pra alguém ligar. Falei, não, a empresa é sua. Você tá bem claro? Aí a gente começa a fazer cultura, missão, propósito. Mas você é de empresa grande. Falei, não. Não. Você vende seu doce por quê? Aí ela começou a parar e ficar assim. E como que a empresa grande começou? Começou pequena também. E detalhe, todas as grandiosas empresas começaram com todas da infância, na fase mais nova. Todas elas passaram a juventude, a fase adulta. Todas elas tiveram que passar. A questão do tempo vem com o quê? Se você tem uma equipe maior, você já sabe como empreender e você tem uma noção do que você não quer errar, você tem uma consultoria desde o início e erra menos. Sim. Mas do contrário, todos vão passar a mesma coisa. Do dilema, do medo. E quem maior sabota e atrapalha o crescimento não é o público, não são os colaboradores, não. Somos É o nós. empreendedor. Aí É vem as empresário. crianças imitantes, né? Verdade. Mas é interessante você perguntar isso, porque hoje muita gente quando manda no meu direct é assim, Ana, que legal, um dia quero fazer. Tipo, Como se fosse, né, fora da realidade, se eu não conseguisse. Porque, assim, é super importante a gente começar e começar certo. se você, exemplo, Ana, tô há 10 anos, tem duas frases, né? Tem a primeira frase, quero começar e quero começar certo, mas não tenho verba. Ou não, deixa do jeito que tá, já tô há 40 anos assim. Só que sabe que talvez nesses 40 anos ele nunca pôde fazer uma viagem, nunca pôde fazer uma férias, porque ele nunca pode sair da empresa. Nesses 40 anos ele tá atolado em problemas, às vezes com reumatismo, com problemas de perna, de saúde, porque ele não tem tempo, é ao médico. Aí eu falo, por que ter uma empresa se você não tem tempo pra você ou não pode se cuidar? Aí a gente entra no online e fala, olha lá a vida do outro como é mais fácil. Mas é claro, são escolhas. São escolhas. Se a vida empresarial estiver te atrapalhando mais do que benefício, são escolhas. É hora de parar e rever o que E você é o está fazendo, autoconhecimento né? que você falou. É. Porque isso vai nos bater por muito tempo. E hoje nós temos uma coisa, Gê, que é não falar que não sabemos, porque a informação existe. Na época dos nossos avós, não tinha Google, não tinha YouTube, não tinha mentorias gratuitas. Não tem o chat GPT. ChatGPT. Adorei, hein? Eu gostei, também. gostei. Mas então, por não ter, aí você poderia falar, nunca me deram essa informação. Mas hoje, só erra quem quer. Verdade. Hoje só erra ou continua batendo cabeça quem ou é muito egóico, achando que não precisa de ninguém nada, porque nós precisamos do outro o tempo todo. O seu conhecimento é muito válido. Por quantas vezes que em eventos a gente batia papo de horas e conversava, falava do evento de massas, outro que a gente falava, meu Deus, que gostoso. São trocas. Sim. É engraçado, porque hoje, no meu trabalho de consultoria para negócios de beleza, o que eu mais faço é a parte que eu não gostava de fazer nas minhas empresas. Que é cuidar de pessoas. Contratação, integração, Sim. treinamento. É o que eu mais faço hoje. E é uma parte extremamente importante cuidar de pessoas. Hoje, e olha que interessante, que isso pra você deve ser uma realidade. É compreender que não é mais falar não gosto porque não é do meu jeito. É compreender o lado melhor de cada um. Sim. Porque tem pessoas que em determinadas áreas é realocação. Ela não vai mudar. É você Verdade. compreender que aquele colaborador ele tem um brilho no olho, ele tem respeito pela sua história, mas ele naquela operação, naquela ambiente ele não é legal. Vamos realocá-lo? Vamos compreender, vamos fazer o máximo de dar informação para realmente depois a gente chama, né, de tirar do mercado de trabalho, mandar para o mercado de trabalho, né, sair da equipe e mandar. O mandar embora, não é assim, não gostei, Sim. tchau.
E o Realocar, lidar né? com pessoas realmente é muito difícil. Porque são seres humanos que Sim. misturam a vida pessoal. E todo mundo faz isso. Só que nós, empresários, temos que ensinar o quê? Gente, entrou aqui, desliga. Precisamos hoje viver o agora. Isso é diariamente. Verdade, né? Difícil, né? E esse monitoramento com a equipe, que às vezes eu pergunto pro meu mentorado, você reúne com a sua equipe? Você dá feedback? Uma vez por mês Você que ouve? seja, gente. Minimamente. Minimamente, porque você, ao falar com a equipe, eu sempre falo assim, os feedbacks negativos são separados. Os positivos sejam em grupo. E realmente começar falando pra eles, gente, a nossa equipe só tá assim graças a vocês. Porque a gente tem muita coisa de falar, tá vendo, né? Sou eu que faço. Viu? Porque ficou bom? Fui eu que fiz. Aonde que você vai trazer a valorização pra esse ser humano? Aonde que você falar que o dele nunca tá bom ou que você não confia no que ele faz, você quer que ele seja excelente, se você passa esse sentimento pra ele? Você tá querendo milagre? Você fala pra ele, viu? O meu jeito é melhor e tudo mais. Aí você quer que ele se sinta como se fosse dele? Se você não entrega? E por falar em feedback, você orienta. O que você acha do. Você orienta teus Sim. clientes de mentoria, de consultoria, sobre o pós-venda. Você faz Então, muito pós-venda na muito. tua loja, com certeza. Olha que interessante. Primeiro, você usou a captação. Veio o cliente até você. Ele já deslocou. Só do fato dele ter deslocado, você chegou no primeiro contato. E-mail, telefone, você encantou. Ele veio até você. Essa oportunidade, ele já tá morno pra quente. É igual uma venda. Sim. Se ele estiver ainda na casa dele, ainda tá frio. Se ele veio, você não pode perder. A questão é da experiência. Na hora que ele teve a experiência, é você fazer o pós-venda e não cair no esquecimento. E como reter esse cliente? Porque Você- captar é mais fácil hoje com as redes sociais. Mas a retenção, fidelizar esse cliente, que é o desafio maior. G, eu acho, olha que desafiador. No ramo do alimento, a captação, não que seja difícil, mas eu vejo que por ter, dependendo do segmento, por ter muito do online junto ou outras opções, eu acho mais difícil às vezes o captar. Porque é o seguinte, o cliente veio, certo? Está bem desenhado, a sua experiência, a sua história, vai ficar aqueles que se assemelham com o seu gosto. Sim. Porque pode ser que pessoas não gostem de comida mineira ou que estão numa alimentação sem glúten, sem lactose, que não é o meu caso. Sim. E ele não é meu cliente, tá tudo bem? A questão da retenção é o quê? Você compreender que a experiência foi completa, não tem por que ele não voltar. Se lá dentro ele foi bem atendido, se ele gostou, se ele parou de ir, você vai entrar em contato. Faz tempo que você não vem até a gente. Aconteceu algo? Me mudei de cidade, estou em outro bairro, eu adorava vocês. Sim. Mas o que é a questão que o pessoal esquece? Ele acha que o pós-venda acabou. E não acabou. É não deixar o esquecimento. Dou um exemplo da loja do meu esposo, que é segmento de tintas. Falo pra ele, amor, tenha aqueles e-mail marketing, que seja a cada 3 meses, comentando de uma promoção. Porque uma hora ele vai precisar pintar de novo, uma hora ele vai precisar Sim. de um produto. Então a questão é que o pessoal esquece e fica pensando só em cliente novo. Só que ele não valoriza o que é fiel. Trabalhar Ele o cliente não que já é valoriza seu. o recorrente. Que o recorrente você pode aumentar o ticket ou ter você com ele e saber quantificar. Notar aqueles que estão afastando não é só sobre o volume. Se você não estiver conseguindo reter os que estão ali, não é sobre chegar. Se você não reter os que estão ali, não vai adiantar. E essa consciência que a equipe tem que ter, né, Ana? Que quando o cliente escolhe, que nem você deu o exemplo, de um cliente que mora em Itaici e vai no seu café. Meu, ele atravessou a cidade pra. Imagina, eu falo da palavra não. Brinco com as meninas que nunca a gente fala não. O cliente chega lá e fala, tem tal coisa? Eu vou dar uma olhadinha. Vou, porque a palavra não já bloqueia. Já. Não. Aí você fala, posso analisar? Já te respondo. Porque o cliente, ninguém quer ouvir o não. Pensa que são várias pessoas com mentalidades que querem ser agradadas, mimadas. Todos nós somos esses Com seres. certeza. Então a gente chega lá pra ter o que a gente quer. Então a gente tem que fazer ele sentir que ele tem essa autonomia. Então quando o cliente chegou lá e viu, por exemplo, bateu até de lá e não tem aquele produto. Como eu vou dizer pra ele que eu não tenho aquele produto, mas sem que ele sinta esse ponto? Aí foi o que eu crio no meu treinamento, que são criação de personas. A gente faz um mapeamento de tipos de clientes. Sim. E temos lá um quadro que são os incêndios. Aconteceu um problema, a reação. Aconteceu um problema, a reação. Para que isso não ocasione um incêndio. A faísca. Quais são as faíscas e como nós vamos remediá-las? Verdade, Ana. Porque se numa dessas você foi embora, o cliente, você falou assim, meu Deus, eu devia ter feito dessa forma. Nós temos que criar procedimentos de tipos de clientes, como eles gostam de ser atendidos. Não é o jeito que eu gosto. O meu começo era assim, o jeito da Ana é assim. Não é. Não, é o cliente. É o jeito do cliente, é ele que Sim. manda. Sim. E quando a gente cria o mapa de faíscas, que são os mapas de ocorrências, todo dia o salão, não sei se isso acontece, mas Com um certeza. interessante. Todo final de dia tem que estar lá o mapa de ocorrências. E ser mandado em grupo pra todo mundo ler. Sim. Porque a mulher da unha ouviu a moça comentando que o bolo não tava bom.
Só que se ela não colocar isso no grupo, o pessoal do bolo não vai saber, ninguém se comunica. A gente tá Sim. no online, a gente não conversa às vezes nem com amigo. Sabe que eu fiz isso há uns 27 anos atrás? Eu percebia que algumas coisas, algumas situações desagradáveis, eu falo no atendimento, ou falo na comunicação, Sim. ou não entendeu o que o cliente pediu, acontecia de forma recorrente. Aí comecei a anotar. Isso, Olha- escreva, é muito importante. Comecei a anotar, eu falei, eu vou criar um código de conduta. Maravilhoso. Porque na época não tinha WhatsApp, né? Não tinha nada disso. E a gente faz com acerto e erro e observando o seu dia a dia. E modelos de cliente, às vezes ele entra, eu falo para as meninas hoje, elas gostam disso. Entra um modelo de cliente, elas já sabem como tem que ser. Todo exemplo é mais temático, ele gosta de conversar. Atenção, perguntar, você tá gostando? Ou aquele que ele não tem muito contato visual e ele é mais tímido. Então, nós criamos as personas e isso é Sim. único de cada local. Não tem como Sim. entrar no seu e falar, Não. a persona é assim. Por isso é um Sim. estudo com o dono. Sim, sim. E outro detalhe, né? Eu sempre falo e oriento. Quando você vai fazer um pós-venda, você vai ver feedbacks positivos e negativos. Sim, E você tem que estar preparado. para os dois. Eu prefiro, eu falo assim, né? Todo mundo adora o elogio. Mas eu adoro a crítica. Sabe por que eu adoro a crítica? Eu tô fazendo um festival do Waffle na cafeteria. Eu peguei e falei, pessoal, tem alguma sugestão? Tem alguma melhora? Querem me pontuar? E eu acho muito importante a nós falarmos, tem algo que poderia ser melhor? Vão ter aqueles que são reclamões de plantão, mas terão aqueles que comentam, olha, eu nunca te falei isso, mas eu adoro você e eu vou mesmo assim. Tem X situação que eu não gosto. Porque a gente só evolui com a crítica. A gente não evolui com o elogio. Verdade. E a dificuldade em ouvir um feedback negativo. Bem, então isso daí é inerente ao ser humano. A gente não quer Sim. errar. Sim. A gente, desde a escola, né, quer ter as melhores notas, a gente aprendeu psicologicamente que a gente tem que ser o melhor em tudo. O aplauso o tempo Um todo. aplauso o tempo todo. Então, quando a gente vê que a vida adulta não é aplauso e que a gente não é criança pra ficar triste, você ficou triste, guarda pra você. Você não é bebezão. A dificuldade das pessoas no dia de hoje na vida é compreender essa virada de chave da pessoa adulta. O seu mimo interno não pode refletir no seu negócio. Você pode realmente ter ficado triste, mas você é uma pessoa adulta que vai resolver e pronto. Tem clientes que já falaram, o que exemplo, tem clientes que são mal educados. Isso é sobre ele. Você vai tratá-lo com uma empatia, com carinho. Talvez na vida pessoal você vai falar, não converse com ele. Só que o negócio não é vida pessoal. Sim. Você vai tratar como você gostaria de ser tratado. Ele tá lá para tomar o café. Ele não foi educado, é sobre ele. Não é sobre você. Você vai fazer o máximo de carinho para que ele volte ou não volte. E tá tudo bem. Muito bem, vamos aproveitar aqui e agradecer os patrocinadores. O Espaço Formas é um spa do cabelo, que fica ali na rua 5 de julho, 707 Centro. Elas são tricologistas e trata todas as patologias de couro cabeludo, queda de cabelo, para você que tem rarefação e principalmente você que teve Covid, que acentuou muito queda de cabelo. Elas fazem a triscocopia, que é uma análise do fio do couro cabeludo para ver se está saudável, se está inflamado. E tem toda a orientação, todo o respaldo da linha Granda, que são produtos nacionais que investem muito em tecnologia e inovação. E também tem a Superótica São José, que é uma rede de óticas do Sul, que existe há 53 anos. Está ali na rua Bernardino de Campos, 560 Centro. E o diferencial, a manutenção ou ajustes do seu óculos é vitalício. Você comprou hoje, Olha que demais. muito legal. Que demais. O atendimento é muito bom. E a Simone Rodan, Moda Sustentável, é um brechó chiquérrimo que está ali na Fábio Ferraz Bicudo. Esse eu Você quero precisa- conhecer. Você precisa Simone, conhecer. vou. Ela tem o Vou seu conhecer. perfil, muito empreendedora, Simone. Legal. 387 Jardim Esplanada. E ela trabalha com peças assim, muito bem selecionadas, com marcas muito legais. E outra, tá ajudando o planeta, né? Com certeza. Se Cuidando. você não está usando mais, passa pra frente. Sim, sim. Ajude o próximo, não deixa guardado não, né? Verdade. E o espaço lá é muito agradável. A gente faz muitos eventos de mulher, eventos de network, relacionamento. Enfim, quer comemorar seu aniversário? Procura a Simone Rodan ali na Fábio Ferraz de Cuda, 387. E leva um cafezinho da Ana. Bora, eu vou visitar e vou levar um pacote desse pra ela. Ela vai adorar. Ela vai adorar. Ela Vou faz sim. muito evento. Vou sim. E o que te motiva a ensinar? Que você é tão didática. Na forma que você está me respondendo aqui, você está ensinando. Isso é muito legal. Hoje, eu amo passar o que eu sei. Isso, quando eu fui fazer o direito, quando eu fui fazer o teatro, desde muito nova eu adorava ter trocas. Sempre adorei ouvir os outros. Você vai me contar uma coisa e eu vou guardar, eu vou te ouvir. A questão do ensinar é saber que essa pessoa vai deixar melhor o que está no presente dela. E eu vou dar o meu melhor para ela, independente da situação.
E isso é o que me alimenta. Cada um se alimenta de alguma forma. Ana, me alimento, às vezes, no bastidor, encapsulando um medicamento. Sim, porque ela sabe que salvará uma vida. Tudo a gente tem que entender o que nos move, né? E me move compreender que esse ensinamento que alguém me passou um dia, eu tô replicando ele e que isso vai trazer pra pessoa a receita, a alegria, a satisfação. Então, quando um cliente liga e fala, Ana, tá tudo excelente. Ô, Ana, que bom que eu ouvi. Eu tenho esse feedback pelos vídeos do Reels, né? Eu fiz um vídeo e a pessoa comentou, nossa, Ana, nunca tinha pensado dessa forma. Então, isso me alimenta e eu descobri que, além do café, que é algo que eu amo e quero continuar, o treinar pessoas, me capacitar mais pra capacitá-las é o meu propósito de vida. E a tua consultoria é presencial e online? Fala um pouquinho. Os dois. Bem, como começa? Tem como ser totalmente online, claro, uma vez que os encontros são um pouquinho maiores e que não tem a necessidade, tem que ser por vídeo, alguma forma, porque principalmente... São grupos ou individual? Inicialmente são individuais, tá? Inicialmente são individuais, eu tenho feito com... Ainda eu estou criando os meus protocolos de segmentos, tá? Então, exemplo, já fiz com confeiteiro, já fiz com cafeteria, já fiz com empresas de roupa, já fiz com... Já. Mas eu também preciso compreender os segmentos, porque cada um é uma vertente. Sim. Certo? Então eu tenho já a minha metodologia que se aplica a todos, mas eu também estou criando minhas personas. Então hoje é uma mentoria separada, ela é individualizada, que eu inicio com presencial e online. E após o finalização, eu tenho um acompanhamento online depois de 2 meses. É como se fosse um bônus. Sim. Que online depois ela pode me mandar mensagem, Ana, esse processo teve uma falha. Porque eu digo o seguinte, eu quero te ensinar a fazer. Eu não quero que você fique refém de mim em 1 ano, 2 ou 3. Eu quero que seja excelente, que você depois me procure para aprimorar outras áreas. Eu não quero que você fique 1 ano comigo e você, como já pagou, vai ter que me arrumar alguma demanda. Isso não é legal. Eu preciso que eu te explicar a importância para você, porque se eu não te explicar que é importante aquele ato, você não vai fazer ele. Se você nota o resultado, beleza, mas se você só começa quando eu te mostro a importância. Se você viu o resultado, vou te dar ânimo de continuar, igual uma dieta. Aplicar, né? A aplicação, Então, hoje eu consigo, dessa forma do online, que eu tenho feito com o pessoal da minha cidade. Então tá sendo totalmente online, e com o pessoal de Indaiatuba, que tá sendo maravilhoso, que tá sendo presencial e online. Outra curiosidade, né? A gente se conheceu em um evento que eu fazia, acho que eu tinha um hub de inovação, já tinha vendido o salão, né? Foi num curso maravilhoso. Para senhoras, né? Que você estava ensinando elas a fazer um Instagram. Eram mulheres assim... Nossa, eu tinha esquecido disso. Aquele evento me marcou tanto, G. Posso falar disso? Foi lá no Reconceito, lá na Barra da Fantelli. Você teve uma paciência, um carinho com aquelas mulheres, de trazer a tecnologia para elas. Tinha uma canetinha touchscreen. Sim. E você tinha aquela calma, porque tinha vários perfis de mulheres lá. E você a maioria ali estava muito crua. Então, umas estavam mais adiantadinhas, outras mais. Eu tava te auxiliando, que depois eu serviria um café. Sim, sim. E pra mim aquilo foi muito maravilhoso, sabe por quê? Aquilo lá foi ensinar. Você foi professora? Sim. Você deu carinho, você deu amor, você explicou, você disse que você é capaz. Sim. Eu achei muito maravilhoso. Aquele evento me marcou muito. Os outros foram excelentes, mas aquele me marcou porque eu falava, eu queria fazer isso pras pessoas. Isso também foi minha inspiração, viu, linda? Olha que legal. Então, o que me chamou a atenção? Que a gente sempre te encontrava ou eventos que eu organizava, ou eventos que nós estávamos juntas com outros parceiros. Sim. Foi fundamental para o teu negócio crescer e ter a visibilidade que tem hoje? Parcerias? Totalmente. Quando eu mudei pra cá, antes a cafeteria estava aberta, mas toda noite que tinha um evento eu me oferecia. É daqui. É daqui, a família dele é toda daqui. E eu fiz amizade com as meninas que tinham a loja próximas a mim ali, em cima na Super Jardim, que era o meu espaço primeiro. E todo evento que tinha na cidade, eu falava, posso ir? Eu sirvo café de graça. Ninguém falava nada. Eu lembro. Eu sirvo, não tem problema. E eu ia de salto de segunda a sexta em evento. Porque eu não era da cidade. Eu poderia ser reclamona e falar, venham até mim. Ninguém me apresentou, eu sou sozinha. Ou eu posso ir atrás. Sim. Se você não corre atrás, o máximo que eu ia fazer... Eu fui tão bem acolhida por essa cidade. Eu brinco com meu esposo, né? Eu virei Indaiatubana. Eu também. A cidade é minha. Aí eu fiz amizade e fui humilde, G. De aceitar as pessoas falando, pedindo. O que acontece depois do tempo que eu falo, até nesse meu projeto novo. Nesse meu projeto novo, você me convidar é uma abertura de porta. A equipe, né, a agência que me fez as minhas fotos. Eu ofereci pra eles uma palestra no segmento dela. Ela amou. Mas por que eu ofereci? Porque eu também quero me doar. Eu também quero dar um conteúdo pros outros. Eu estou já cobrando e tudo mais, tudo bem. Mas eu não quero ficar travada. Eu só atendo esse público, acabou. Por isso eu trago conteúdo na rede social. Sim. Porque é uma forma que se a pessoa hoje não pode pagar pela consultoria, ela já vai alimentando conteúdo. E eu tô lá pra ajudá-la. Mas é verdade, né? Eu acho que essa reciprocidade é importante, né? Porque quando a gente começa, que nem... Alguém nos deu a mão, né? Esse acolhimento que nós tivemos, chegando ainda... Eu sou baiana, eu tô aqui há 40 anos. Ai, que maravilha. Eu fui muito bem recebida na cidade.
tiveram muitos anjinhos que me ajudaram. Eu também. Mas sabe por quê? Porque nós estávamos abertas, porque nós não ficamos criando ideias na cabeça e a gente só recebeu. Porque se nós estivéssemos com o pé atrás, achando que todo mundo era ruim, porque você tava com uma bondade tão grande dentro de você, você só esperava o bem. Sempre. Quem é bom só espera o bem. Verdade. O desconfiado, que acha que todo mundo é ruim, só atrai isso. A gente atrai aquilo que a gente é. Energia. Você foi acolhida, energia você foi acolhida porque você acolhe pessoas. Verdade. Então a gente merece. Por isso que eu brinco hoje, né? Eu falo, a gente não tem que, quando você me faz um convite ou a gente tem uma chance de um cliente, você tem que agradecer. É um merecimento baseado no que você faz. É verdade. E tudo é energia e frequência, Com né? Que você tá certeza. vibrando, né? Com certeza. Nossa, que bate-papo gostoso. Que gostoso, Eu obrigada. gostaria que você falasse Sim, os próximos passos ok. e uma mensagem final para aquela pessoa que quer empreender ou que está meio desanimado, né? Tá. E tem gente que tem medo, né? Que é bloqueado pelo medo, fala, Sim. não vou conseguir. Deixar uma mensagem de coragem para essas Tá bom. pessoas. Bem, gente, obrigada, Gê, que delícia Eu que estar aqui com agradeço. vocês. Se liguem, por favor, no Instagram, @AnaRibeiroVendas. Lá tem muito conteúdo gratuito, conteúdos maravilhosos, dicas de livros. Então, eu quero que a partir de hoje você entre lá e eu possa te ajudar, te auxiliar. Me chame no direct, tá? Estamos juntos. No decorrer desse ano agora, nós vamos continuar muito firmes, tá? Com o nosso Instagram e as consultorias pessoais. Até que no final do ano vamos ter o infoproduto mais próximo pro online. Sim. Não tenho tempo pra fazer tudo no online, vai chegar até dezembro, vai dar tudo certo. E a palavra é o seguinte: você é um ser humano forte. Ninguém te dá um peso maior do que você pode aguentar. Se você tá com medo, vai com medo mesmo. A vida é isso. Costumo dizer que o medo é algo que sempre vai te acompanhar. Ou você dá a mão pra ele e fala, vamos junto, ou você sempre vai sofrer por tê-lo ao seu lado. Então, a partir do momento que você quer vencer, você tem que dar a mão pro medo e caminhar juntinho com ele. É isso. Verdade. Ana, obrigado por Eu estar agradeço, aqui. muito obrigada. E parabéns pela sua trajetória. Gratidão. Te acompanho bastante. Eu gosto desse perfil dessa doação. É muito da nossa terra, eu A gente acho. se da atrai, no- a gente se atrai, né? Da nossa essência. Muito Sim. obrigada. E eu acho que esse é a minha missão. De Ah, trazer informação, de trazer essa palavra de conforto, de trazer coragem para as pessoas, porque empreender, ter coragem, é E, Gê, gostar de gente, Meus né? parabéns. Obrigada. De verdade, porque cada pessoa que você está dando essa oportunidade, eu sei que é uma troca que você também recebe, é uma chance para nós divulgarmos o nosso trabalho para o restante da cidade, que às vezes não tá lá no Instagram. Sim. São pessoas que estão assistindo. Então, quando você chama cada um desses, seja o pequenininho ou o grandão, isso já é uma propagação, isso já é um auxílio. Sim. Então, eu te parabenizo e muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Eu agradeço a Rádio Jornal, o Agradeço. Cláudio e o Alexandre que me convidaram, que eu estou comunicadora, eu nunca imaginei isso. Né? Maravilhosa. Agradeço também aos patrocinadores Superótica São José, Simone Roldan Moda Sustentável e Espaço Formas. E até o próximo G Beleza com você.